Fala minha galera, como é que vocês estão? Beleza? Tranquilo? Mais um G100 aqui gravando. Que o Senhor possa estar abençoando nossas vidas, falando com os nossos corações. Espero que seja uma palavra que toque no mesmo na sua vida e venha te trazer algo, a gente agregar algo, né? E te ajudar a, não sei, a melhorar alguma coisa, qualquer coisa que possa estar fazendo sentido para sua vida e te ajudando a melhorar, nem que for um pouquinho. Amém? Já orei, já consagrei esse momento a Deus, pedindo para que Ele tenha misericórdia das nossas vidas, nos abençoe, né? E é isso. Amém? Deixa eu só limpar meu óculos. Tá sujo pra caramba. Vamos lá. O pastor, essa palavra que é baseada no culto de ontem, ele bateu na tecla de... como que eu posso dizer? Convicção. Vamos colocar assim. Que ele usou o texto de Lucas 9:57 e que fala de atitudes, né? O foco aqui que ele usou na ministração foi a atitude das pessoas. Ele trouxe um questionamento, enfim, ele foi falando sobre isso e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, na mesma diretriz que ele seguiu. Beleza? Vamos lá então. Lucas 9:57 diz assim: Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: Eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar. Aí ele disse para outro homem: Venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. Jesus disse: Deixe que os mortos sepultem os mortos, mas você vai e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: Eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: Quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Então aqui a gente vê que ele falou com 3 pessoas e questionou o posicionamento dos 3. O foco aqui vai para o primeiro, que ele fala assim: Estou pronto para seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Deixa eu abrir a palavra aqui. Pergunta. Falando de convicção, a gente tem tido uma convicção assim, que chegou em determinado assunto, ou algum tipo de situação, a gente tem essa mesma pegada desse cara que estava interagindo com Cristo, ou normalmente a gente hesita um pouco em dar resposta, a gente hesita um pouco em assumir compromisso, a gente hesita um pouco em assumir desafios. Como tem sido sua postura diante de situações que vêm para te... não tirar da zona de conforto, apesar que algumas tiram, mas para te desafiar, vamos colocar assim, é a zona de conforto, para te desafiar algo um pouco mais sério, como tem sido sua postura? Você tem sido uma pessoa convicta? Não? Que tipo de situação você sente que você fala assim, não, isso aí deixa pra mim, isso aí é sossegado, você vai, pum, responde firmemente? E que tipo de situação que vem assim e você fala, putz, isso aí me quebra, isso aí acaba comigo? Que tipo de situação? Então pensa, Deus ele quer que a gente seja frutífero. Então assim, pensa nessa situação e pensa nessa frase nesse ponto que eu coloquei aqui. Independente da situação que a gente estiver inserido, independente da situação que a gente estiver vivendo, o Pai quer que a gente seja frutífero, praticando a palavra dele, levando ela adiante, cumprindo o princípio, praticando e dando algum tipo de fruto. Campo para isso a gente tem, tipo de fruto para dar a gente também tem. Basta a gente frutificar, concorda? Em Mateus 13, que conta a parábola do semeador, né? Que conta aqui naquele mesmo dia, eu já vou ler rapidinho. Jesus saiu de casa, foi à beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão se assentou em volta dele, era grande e tudo mais, aí adiantando um pouquinho ele fala assim, escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, aí depois outras caíram num lugar que tinha muita pedra e pouca terra, as outras caíram num lugar aberto e o sol queimou e elas secaram, e as outras caíram no meio de espinhos, né? Então assim, com base nesses 4 ambientes aqui que o texto fala, Mateus 13, a terra, no caso, é a nossa vida. Que tipo de terra a gente tem sido? A gente tem sido a terra ou a superfície ali, aquela que alguma coisa cai nela não frutifica nada, ou o terreno é de má qualidade e as coisas funcionam meia boca, ou é um ambiente que nada frutifica. Pensa, como tem sido essa questão? Não é fácil,
algumas situações são o nosso ponto fraco, é uma coisa que eu vou falar ali mais pra frente, algumas coisas a gente é falho. Mas que tipo de terra a gente tem sido? Por que eu coloquei esse ponto? Porque assim, o próximo ponto ele é linkado com esse que eu falei agora. Para que a palavra de Deus funcione nas nossas vidas, a renúncia é essencial. Então assim, a gente é necessário abrir mão de algumas coisas para que essa renúncia sirva como água, como adubo para a nossa terra, para que a palavra de Deus em forma de semente caia e funcione. Então, se a gente não se abster de algumas coisas, não renunciar a outras e não procurar fazer com que essa semente frutifique, não vai para frente. A palavra de Deus não vai para frente. Ela vai cair e não vai frutificar, né? Porque assim, se ela não for praticada, levada a sério, o que vai prevalecer na nossa conduta, enfim, na nossa caminhada, é o nosso lado carnal. Então a gente sabe que falando do lado carnal, poucas coisas se aproveitam. E se poucas coisas se aproveitam, nossa conduta não vai ser bacana. Vai contra aquilo que a gente conhece falando de palavra, né? Um tufinho aqui erguido. Falando de palavra. E aí depois ele colocou alguns pontos assim mais práticos, mais diretos, né? O primeiro, renúncia à autoconfiança. Quando a gente se deixa enganar por esse sentimento... Opa, apagou a luz aqui. Opa, feio. Quando nós deixamos nos levar por esse sentimento, a gente conhece essa situação. A gente conhece que aquela situação quando a gente confia na força do nosso braço. Quando a gente está indo muito pelas nossas próprias pernas. E quando a gente está caminhando pelas nossas próprias pernas, automaticamente não, mas geralmente a gente está longe de Deus, né? A gente se torna muito autossuficiente. Isso é um perigo, ainda mais pra gente, humano, cheio de falhas, suscetível ao erro. É muito perigoso. Eu coloquei uma frasinha aqui no final, que a autoconfiança, ela inflama o nosso ego. Tem tudo a ver, né? Porque a gente caminha achando que é o Chen o próximo ponto, renunciar aos interesses pessoais. Lucas 9,58 mostra que o mais importante é a missão a ser cumprida do que a busca pelos próprios desejos. Que a nossa busca por Deus e o cumprimento de seus princípios seja de coração e não por interesse. É uma parábola não. É uma frase que o pastor Flávio usava, né? Pra gente não enxergar Deus como um shopping, né? Vai lá, você compra o que você quer, pega o que você quer e vai embora. Vai lá, pede o que você está precisando, espera Deus dar. Deus já sabe a intenção do nosso coração, sabe que a pessoa que tem isso, ela não está ali por amor, por mudança de vida, por sei lá, ela está ali em busca de algo, agora recebeu, ela vai embora. Então a gente não tem essa visão mercenária, vamos dizer assim, né? Próximo ponto, renunciar às obras da carne. Lucas 59:60 conta daquele trecho que eu li, que o cara que estava no diálogo ali com Cristo, ele queria sepultar o próprio pai. Aquele era o desejo que a carne dele, ele como pessoa, não sei o nome dele, mas ele como pessoa queria, né? Porém, Cristo estava sendo bem objetivo ali, que quem queria seguir ele, quem queria uma mudança de vida, já devia ir, sem questionar, mas para eles ter dado essa resposta, eles não tiveram esse discernimento, concorda? Então, assim, aquilo que vontade a gente vai sentir, tentação vai aparecer, sei lá, situações vão surgir. Não é fácil? Não é fácil, mas reflita. Opa, que escolha que eu vou tomar? Que caminho que eu vou seguir? Isso aqui vai frutificar, vai me abençoar em quê? Entendeu? Próximo ponto. Um ponto que também não é nada fácil, é renunciar aos altos e baixos da vida familiar. As pancadas da vida, elas vão acontecer até o dia que a gente morrer, né? A gente sabe disso. Mas não justifica a gente abraçar o desânimo e deixar ele conduzir a nossa vida. A gente sabe que não é simples ter uma família perfeito, não existe, mas uma família boa. Hoje em dia ter uma família boa é difícil a gente ter, né? Geralmente tem um pai, uma mãe que é um pouco mais complicado, ou se não mora com algum tio, tia, avó, enfim. Então assim, falando de família, aqueles ali que estão dentro da nossa casa, não sei, cara, parece que tá cada vez mais difícil a gente encontrar uma pessoa que realmente
mais feliz do que triste, mais feliz do que desanimado com a família que mora. É muito difícil, né? Vocês pararem para reparar, para perceber, é muito difícil, cara. É muito difícil. Mas enfim, fica de missão aí pra gente, né? De construir famílias aí no futuro melhores, né? Como eu falei, não deixar o desânimo conduzir, né? Por causa da situação que a gente vive e tal. A disciplina, ela é chave para muita coisa na nossa vida. Inclusive para espiritual, não seria diferente, né? Porque é uma área que a gente precisa se dedicar muito, ainda mais contra a nossa carne, que é um adversário forte, vamos dizer assim. Então, fica um desafio também, para a gente se dedicar ainda mais. E por último aqui ele colocou a questão de a gente honrar também o compromisso com a obra de Deus, né? Frutificar aquilo que a gente sente no coração, compartilhar aquele que a gente tem, mesmo que seja pouco, um dom, um conhecimento, não só lá dentro da igreja, no ministério em si, mas também fora. Tudo se resume na questão do dar frutos, né? Então, que a gente possa ter essa mentalidade de dar fruto, de levar o reino de Deus adiante, independente da situação, cada um do seu jeito, aquilo que você sentir melhor. Ah, mas eu não sou bom em falar em público. Ok, então seja bom em atitudes. Ah, mas eu não sou bom em atitude, então seja bom em falar. Ah, mas eu sou bom em um dos dois. Ah, cara, então não sei, usa criatividade e apenas sirva, seja bondoso, seja simpático, procure tratar bem, sei lá, de alguma forma levar o reino de Deus adiante a fim que incomode as pessoas de maneira positiva, sabe? Eles falam assim, nossa, mas caramba, você me dá uma paz, você é tão... Nossa, é bom ter você por perto, sabe? Então, que a gente possa estar gravando esses pontos aqui a respeito de convicção, de da gente frutificar, de abandonar esses pontos nossos, a questão de autoconfiança, interesse pessoal, obra da carne, o alto e baixo familiar, da vida familiar. A gente possa estar se desconectando disso que é negativo, disso que é ruim, e focando naquilo que Deus nos ensina e nos guia, né? Nos ajuda. Então é isso, eu gostaria de deixar para vocês essa palavra. Se eu posso estar abençoando vocês, a semana de vocês, seja uma semana frutífera, uma semana abençoada, uma semana com mais intimidade com Ele, uma semana onde Ele possa estar falando com vocês, independente do lugar que vocês estejam, e que todos os planos de Deus para vocês essa semana se concretizem, bênção, enfim, beleza? Continuamos à disposição, o que precisar aí, não precisa nem falar, só chamar, e é isso, beleza? Deus abençoe e tamo junto.